It's a very serious situation here, and I can tell you one that is hard to believe with my own eyes. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os eventos mais significativos da história que deveriam ter sido manchetes, mas foram ofuscados por outros acontecimentos da mesma época. The French capital's emergency services immediately announced Mr. El-Fayed and the driver had died, but it took them 2 hours to cut the princess out of the twisted wreckage. Número 20. Queimadas do Sábado Negro, ofuscados pela crise financeira de 2008. As queimadas do Sábado Negro, que devastaram a Austrália entre 7 de fevereiro e 14 de março de 2009, são consideradas um dos piores desastres naturais da história do país. Flames, lots of flames, trees on fire, 100 foot high, embers, branches falling, animals running for their life. Durante esse período, cerca de 400 incêndios florestais foram desencadeados em Vitória, o estado mais densamente povoado da Austrália. Apesar do impacto imenso dentro do país, o desastre recebeu pouca atenção da mídia internacional, principalmente devido à crise financeira global que ocorria ao mesmo tempo. Fear spread in the month of September 2008 at a rate that was like a tsunami. A turbulência econômica mundial, que começou a se desenrolar no início de 2007, atingiu seu pico no final de 2008 e início de 2009, deixando poucos repórteres e recursos disponíveis para cobrir outros eventos. Por isso, os incêndios de Sábado Negro, que mataram 173 pessoas e destruíram milhares de casas, foram pouco noticiados no mundo. I've never seen anything like it. It came out of the forest at 100 miles an hour and it just took everything in its path. Número 19. A grande explosão de Halifax, ofuscada pela declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Áustria-Hungria. Em 6 de dezembro de 1917, um navio cargueiro francês cheio de explosivos colidiu com um navio norueguês no porto de Halifax, na Nova Escócia, no Canadá. A explosão devastou a cidade, matando quase 2.000 pessoas e ferindo milhares de outras. It brought a city to its knees in an instant. 2 square kilometers of Halifax simply obliterated by the largest human-made explosion prior to Hiroshima. Em qualquer outro período, isso teria sido a principal notícia, mas passou despercebido, pois aconteceu durante um momento crucial da Primeira Guerra Mundial. No dia seguinte ao desastre, o Congresso e o Senado dos Estados Unidos aprovaram uma resolução declarando guerra ao Império Austro-Húngaro, que foi assinada pelo presidente Woodrow Wilson no mesmo dia. Woodrow Wilson, after all, runs for re-election in 1916 on the slogan, "He kept us out of war." And yet, within a year after winning that election, that very same president is declaring war on the Germans. Isso desviou a atenção global da tragédia, apesar do grande número de mortes e da imensa destruição em Halifax. Número 18. União Soviética detém comboio dos Estados Unidos, ofuscado pelo dia em que a música morreu. 3 de fevereiro de 1959 é frequentemente lembrado como o dia em que a música morreu, devido ao acidente de avião que matou os músicos Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. The Big Bopper Richardson. The young pilot's lack of experience led him to lose control. He dipped too low, a wing hit the ground, and sent the plane tumbling across this field. Esse trágico evento foi amplamente noticiado e desde então tem sido mencionado em várias músicas e filmes. The day, the music died. Devido à grande cobertura do acidente, outro evento importante no mesmo dia foi ofuscado. Na Alemanha Ocidental, no meio da Guerra Fria, 5 soldados dos Estados Unidos foram detidos por oficiais soviéticos após se recusarem a deixar que os seus caminhões fossem inspecionados ao cruzar da Alemanha Oriental. Esse incidente, visto pelos Estados Unidos como uma provocação, teria sido uma grande notícia se não fosse o acidente de avião. Número 17. Morte de Frank Sinatra, ofuscada pelo final de Seinfeld. We begin tonight with the death of an American original, Frank Sinatra. For the better part of this century, he set the standard for popular music in this country and around the world. À primeira vista, Frank Sinatra e Seinfeld não têm muitas semelhanças. No entanto, os dois estão ligados de uma maneira bastante triste. No dia 14 de maio de 1998, Seinfeld exibiu o seu aguardado episódio final. And how do you find with respect to the charge of criminal indifference? We find the defendants guilty. Enquanto cerca de 76 milhões de pessoas assistiam ao final de Seinfeld na TV, Sinatra sofreu um ataque cardíaco fulminante na sua casa em Los Angeles e foi levado às pressas para o hospital.
De acordo com o chefe dos bombeiros, a rápida chegada ao hospital foi facilitada pelas ruas incomumente vazias, já que milhões estavam em casa assistindo ao final da série. Até mesmo a filha de Sinatra, Nancy, perdeu a chance de estar com ele nos momentos finais, pois também estava acompanhando o programa. Tragicamente, apesar dos esforços médicos, o icônico cantor faleceu no hospital. For millions of fans, his voice was the soundtrack for a lifetime of memories. Número 16. Série Mundial de Bay Bridge de 1989, ofuscada pelo terremoto de Loma Prieta. The screech was so loud, it felt like a train was coming through the door. I said, earthquake, and auxiliary lights flipped on, and I was gone. Embora muitos eventos dessa lista tenham sido ofuscados por acontecimentos em outros lugares, esse é especial porque aconteceu no mesmo local. Em 1989, a Bay Area, na Califórnia, estava animada com a World Series, com os times locais Oakland Athletics e San Francisco Giants se enfrentando. No entanto, pouco antes do jogo 3, em 17 de outubro, um terremoto de magnitude 6.9 atingiu a região, causando grandes danos e matando 63 pessoas. It was like someone was making up a bed. I'm in a Bronco Ford, and it was tossed around up at least a foot off the pavement. Embora o Candlestick Park, o estádio do jogo, tenha permanecido intacto, a World Series foi adiada por 10 dias. Com a atenção voltada para as consequências do terremoto de Loma Prieta, o campeonato acabou ficando em segundo plano na cobertura da mídia. Número 15. Incêndio de Peshtigo, ofuscado pelo grande incêndio de Chicago. There was a census the year prior, 1870, and there were 1,750 people in the populace of Peshtigo. They feel that 800 survived. O incêndio de Peshtigo de 1871, que devastou o nordeste de Wisconsin e partes de Michigan, leva o nome da cidade de Peshtigo, que foi a mais afetada. Apesar de ser o incêndio florestal mais mortal da história, consumindo mais de 1 milhão de acres e matando até 2.500 pessoas, a sua importância foi ofuscada por uma calamidade semelhante que atingiu uma cidade maior. No mesmo dia, Chicago sofreu um incêndio devastador que causou grandes danos e cerca de 300 mortes. When they saw how red the sky was, they said that it was Judgment Day. Embora ambos sejam eventos trágicos, poderia-se supor que o incêndio de Peshtigo, com o seu número de mortes muito maior, teria recebido mais atenção da mídia. No entanto, como Peshtigo era muito menos desenvolvida do que Chicago, a sua tragédia acabou sendo apagada dos relatos históricos e da memória pública. Número 14. A morte do Ayatollah Ruhollah Khomeini, ofuscada pelo massacre da Praça da Paz Celestial. Em 4 de junho de 1989, o governo chinês enviou tropas que abriram fogo contra milhares de manifestantes pacíficos na Praça da Paz Celestial em Pequim. China is a nation at war with itself. As a result, the world is a much different place tonight. Embora os números exatos variem, algumas estimativas sugerem que o número de mortes chegou até 2.600. Essa reação extremamente violenta contra manifestações pacíficas chamou a atenção do mundo e ofuscou completamente outros eventos que ocorreram na mesma época. Na noite anterior, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que liderou a Revolução Islâmica e moldou a política do país por anos, faleceu, mas isso passou quase despercebido. Every year, the anniversary of his death brings together hundreds of thousands of mourners of all ages. Outros eventos que foram ofuscados pelo massacre incluem o trágico desastre ferroviário de Ufa, na União Soviética, e as primeiras eleições parcialmente livres na Polônia. Número 13. A primeira posse de Dwight D. Eisenhower, ofuscada por Lucy Ricardo e Lucille Ball dando à luz. Se você está assistindo a esse vídeo, é provável que ainda não tivesse nascido quando a série I Love Lucy foi exibida na década de 50. Para ilustrar a sua enorme popularidade, o episódio em que Lucy dá à luz ao pequeno Ricky foi assistido por cerca de 44 milhões de pessoas, o que representava quase 74% dos lares dos Estados Unidos com TVs. Now let's see, is there any more information I need? She's gonna have a baby. Yes, I sense that. O episódio, intitulado Lucy vai para o hospital, foi exibido em 19 de janeiro de 1953 e foi transmitido para coincidir com o parto real de Lucille Ball do seu filho, Desi Arnaz Jr. Essa mistura impressionante de TV e realidade acabou ofuscando a posse de Dwight D. Eisenhower para o seu primeiro mandato, que aconteceu no dia seguinte e atraiu apenas 29 milhões de espectadores. I will faithfully execute the office of the President of the United States. Número 12. Ataque a Clarkfield, ofuscado pelo ataque a Pearl Harbor.
7 de dezembro de 1941 sempre será lembrado como um dia impactante. Nesse dia, aviões japoneses fizeram um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. After just 90 minutes, the U.S. Navy's proudest warships sat smoldering and sinking. Hundreds of aircraft shredded. Esse ataque causou a morte de mais de 2.400 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos, além de causar danos significativos a navios militares e aviões. O choque e a devastação de Pearl Harbor foram tão intensos que muitos não sabem que outro ataque ocorreu no dia seguinte, em Clark Field, uma base militar dos Estados Unidos nas Filipinas. As vítimas desse ataque foram comparativamente menores, com 80 mortos e 150 feridos, e o evento acabou sendo ofuscado pelo caos de Pearl Harbor. Troops of the 14th Corps bring up artillery to attack the Clark Field area, which is subjected to heavy shelling before tanks and infantrymen move in. Surpreendentemente, nenhuma investigação oficial foi feita sobre o ataque a Clark Field. Número 11. Desastre de Texas City, ofuscado pela estreia de Jackie Robinson na Major League. O desastre de Texas City, em 16 de abril de 1947, é um dos acidentes industriais mais mortais da história dos Estados Unidos. April 16th, still remembered in Texas City as a day of unimaginable tragedy. Um navio francês chamado SS Grand Camp, que transportava mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônia, explodiu inesperadamente, matando pelo menos 581 pessoas e deixando mais de 5.000 feridas. A blast so powerful that it was heard 200 miles away in Louisiana. No entanto, a magnitude desse desastre foi amplamente ofuscada e pouco divulgada devido à histórica estreia de Jackie Robinson na liga principal de beisebol no dia anterior. The Dodgers owner Branch Rickey, who took the risk of hiring the first black player, warned Robinson he would be held to the highest standards imaginable. A estreia de Robinson como o primeiro jogador afro-americano nas ligas principais dominou as manchetes e gerou muitos debates públicos. Todo esse entusiasmo em torno da quebra de barreira racial acabou tragicamente colocando o desastre de Texas City em segundo plano. In Texas City today, there are memorials to a time that lingers in memory. The 3,000-pound anchor of the ship Grand Camp serves as a daily reminder. Número 10. Guerra contra o desperdício, ofuscada pelos ataques terroristas de 11 de setembro. No dia 10 de setembro de 2001, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld fez uma coletiva de imprensa anunciando que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não conseguia rastrear 2,3 trilhões de dólares. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible or incompatible. Rumsfeld criticou a burocracia do Pentágono, dizendo que o desperdício de fundos poderia ser uma questão de vida ou morte. No entanto, essa ação contra o desperdício foi interrompida no dia seguinte. Tragicamente, no dia 11 de setembro, 2 aviões sequestrados atingiram o World Trade Center. Um terceiro foi dirigido ao Pentágono e um quarto caiu em um campo na Pensilvânia. We saw a lot of things that day that no one should see. Comparado às milhares de mortes no 11 de setembro, os 2,3 trilhões de dólares desaparecidos pareciam uma perda insignificante. A guerra contra o desperdício ficou em segundo plano diante da guerra ao terror, que custou cerca de 5 trilhões de dólares. Número 9. A morte de Groucho Marx, ofuscada pela morte de Elvis Presley. O mundo perdeu uma lenda da comédia em 19 de agosto de 1977, quando Groucho Marx faleceu aos 86 anos. Any man should come between a husband and his bride. We find out which one she prefers by letting her decide. If she prefers the other man, the husband steps outside. We stand him up against the wall and pop goes the weasel. No entanto, a sua morte foi um pouco ignorada pela mídia, já que Elvis Presley havia falecido de ataque cardíaco 3 dias antes. The cause of death has been ascribed to hypertensive heart disease and coronary artery heart disease as a contributory factor. Elvis tinha apenas 42 anos e era, sem dúvida, um dos maiores artistas solo do mundo. A sua morte desencadeou uma enorme comoção entre os fãs em todo o mundo. Enquanto Elvis nunca havia saído dos holofotes, Groucho Marx, já um veterano da comédia, estava fora da mídia há quase uma década. Embora ambos tenham deixado legados ricos, a atenção da mídia se concentrou no jovem e carismático Elvis Presley, que tinha uma presença mais revolucionária.
Número 8. Atentados terroristas em Beirute, ofuscados pelos atentados terroristas em Paris. Quando o Estado Islâmico bombardeou um campo de refugiados local em 12 de novembro de 2015, Beirute, no Líbano, sofreu o seu ataque terrorista mais grave desde a Guerra Civil Libanesa. Com 43 vítimas no total, essa tragédia teria provavelmente dominado as notícias e as redes sociais se não fosse por outro ato terrorista cometido um dia depois. Em 13 de novembro, o Estado Islâmico bombardeou Saint-Denis, um subúrbio ao norte de Paris, na França, deixando 130 mortos e centenas de feridos. The Islamic State group later claimed responsibility in revenge for French airstrikes in Syria. Dado o elevado número de mortes, os ataques de Paris fizeram com que muitas pessoas se esquecessem dos ataques de Beirute. No entanto, não há como negar que estes foram 2 dias incrivelmente sombrios para a humanidade que não devem ser ignorados. Número 7. O genocídio em Ruanda, ofuscado pela morte de Kurt Cobain. Em 1994, Ruanda vivenciou uma das piores atrocidades do século XX. O genocídio em Ruanda resultou na morte de centenas de milhares de membros da minoria étnica Tutsi e de Hutus, moderados pelas milícias armadas Hutus. A campaign of violence spread from the capital Kigali throughout the country, which will not stop for 3 months. Apesar da sua rápida e brutal disseminação pelo país, o genocídio recebeu pouca atenção nos Estados Unidos. Ele começou em 7 de abril de 1994, um dia antes de o cantor Kurt Cobain ser encontrado morto na sua casa, após tirar a própria vida. Outside the Cobain home, shocked fans held on to one another and reflected on the loss of a man and his music. A morte de Kurt Cobain dominou a mídia, ofuscando a tragédia que acontecia em Ruanda. Enquanto o genocídio se desenrolava ao longo de 3 meses, ele continuou sendo ofuscado na mídia internacional pela eleição de Nelson Mandela e, posteriormente, pelo caso de assassinato de O.J. Simpson. Número 6. O voo de Harriet Quimby, ofuscado pelo naufrágio do Titanic. Além de ser a primeira mulher nos Estados Unidos a obter uma licença de piloto, Harriet Quimby também foi a primeira aviadora a voar através do Canal da Mancha. Well, she was a modern woman in a not-so-modern age. At a time when her contemporaries were wearing petticoats and corsets, Harriet Quimby, as you see, was climbing into a cockpit decked out in her satin flying suit and waving energetically to the crowd. Decolando em Dover, na Inglaterra, em 16 de abril de 1912, ela chegou ao seu destino em 59 minutos, pousando em uma praia no norte da França. No entanto, enquanto Quimby teve sucesso na sua jornada, o mesmo não aconteceu com o RMS Titanic. Depois de atingir um iceberg, o navio de passageiros afundou no Oceano Atlântico Norte, em 15 de abril de 1912, tirando a vida de mais de 1.500 pessoas. Ofuscada por esse desastre, Quimby nunca teve o seu momento de destaque e morreu em um acidente de avião alguns meses depois, fazendo com que muitos a considerassem uma heroína esquecida. Harriet Quimby blazed a trail and followed it with passion and conviction. Número 5. A morte de Madre Teresa, ofuscada pela morte da Princesa Diana. Madre Teresa e a Princesa Diana tinham muito em comum. Diana was the queen of hearts, Mother Teresa was the queen of the poor. Ambas eram conhecidas pelo trabalho de caridade, ajudando a aumentar a conscientização sobre a hanseníase e o HIV. A Princesa Diana visitou a Madre Teresa em um convento em Nova York em junho de 1997. Em 31 de agosto, apenas 2 meses depois, Lady Di, de 36 anos, morreu num acidente de carro em Paris. The French capital's emergency services immediately announced Mr. Elfire and the driver had died. But it took them 2 hours to cut the princess out of the twisted wreckage. Menos de uma semana após a morte prematura de Diana, Madre Teresa faleceu devido a uma insuficiência cardíaca no dia 5 de setembro. Mas, com o público ainda lidando com a perda repentina de Diana, a morte de Madre Teresa não recebeu tanta atenção da mídia. Mesmo assim, essas 2 mulheres são lembradas por sua dedicação e compaixão, que no fim tornaram o mundo um lugar melhor. Número 4. Homem remando pelo oceano, ofuscado pelo homem andando na lua. John Fairfax se tornou o primeiro homem a remar sozinho por todo um oceano, em uma viagem que durou 180 dias. I'm obviously very pleased. I think what I have done was not easy and it took just about everything I could give to do it. Iniciando a sua aventura nas Ilhas Canárias, Fairfax cruzou o Atlântico e chegou à Flórida em 19 de julho de 1969. Infelizmente, isso aconteceu um dia antes de Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornarem os primeiros humanos a pousar na Lua. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
O passo de Armstrong para a humanidade pode ter ofuscado a travessia de John Fairfax, mas a sua conquista não passou totalmente despercebida. A tripulação do Apollo 11 enviou uma mensagem de parabéns para Fairfax, dizendo: como companheiros exploradores, nós o saudamos nessa grande ocasião, mas poucos outros notaram. Número 3. A morte de Farrah Fawcett, ofuscada pela morte de Michael Jackson. A final farewell to Farrah Fawcett, a private ceremony in Los Angeles and a tribute to the star who was the face of the 70s. Após uma batalha contra o câncer, Farrah Fawcett faleceu em 25 de junho de 2009. Embora o agravamento da sua saúde estivesse entre os assuntos mais comentados nas notícias, ela acabou tendo que dividir os holofotes com Michael Jackson, que foi declarado morto no mesmo dia. Very, very sad news, Jim Moret, and to all of our viewers. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. Embora a morte de Fawcett tenha sido muito lamentada, a morte do rei do pop dominou a cultura popular. A morte de Michael Jackson foi manchete principal, enquanto a de Fawcett foi relegada às últimas páginas e sessões de entretenimento. Pior ainda foi o segmento In Memoriam do Oscar no ano seguinte, que incluiu Michael Jackson, mas excluiu Fawcett de forma controversa. Número 2. Finais da NBA de 1994, ofuscadas pela perseguição de carro de O.J. Simpson. A ideia de uma final da liga ser ofuscada pode parecer impensável, mas foi exatamente isso que aconteceu durante a transmissão das finais da NBA de 1994. Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. Em 13 de junho de 94, a ex-esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela, Ron Goldman, foram encontrados mortos em Los Angeles, e O.J. rapidamente se tornou o principal suspeito. Simpson deveria se entregar à polícia na sexta-feira, dia 17 de junho, mas fugiu no seu Ford Bronco branco, desencadeando a agora famosa perseguição em baixa velocidade. Com a CNN, a ABC e a CBS cobrindo os eventos ao vivo, a NBC também interrompeu o jogo 5 entre Houston Rockets e New York Knicks. Embora o jogo ainda tenha sido exibido em tela dividida, a fuga de O.J. claramente foi a maior notícia. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A captura de Roma, ofuscada pela Operação Overlord. To say that there's a lot riding on D-Day, Operation Overlord, is a massive understatement. Mesmo que você nunca tenha prestado atenção nas aulas de história, com certeza você conhece a Operação Overlord, também conhecida como o Dia D. Em 6 de junho de 1944, começou a invasão da Normandia, com as forças aliadas desembarcando nas praias da França. Mas o Dia D ocorreu apenas alguns dias depois que as tropas americanas tomaram Roma, em 4 de junho. No entanto, ao contrário da invasão da Normandia, essa missão não foi totalmente bem-sucedida a longo prazo. Ela resultou na fuga das forças alemãs devido a um erro de cálculo, o que mais tarde causou baixas entre os aliados. Já o desembarque na Normandia continua sendo a maior invasão de praia de todos os tempos e foi um ponto crucial na Segunda Guerra Mundial. I want to get out there and celebrate the music that Kurt gave us in his lifetime, his life as a human being, and not necessarily a moron. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.